Eis que venho sem demora. Apocalipse 3:11. Breve Jesus voltará. Um feliz sábado a você. Seja muito bem-vindo à Captain Brazilian SDA Church, uma comunidade de amor e fé que anuncia a breve volta de Jesus. Eu estou muito feliz por estar e por estarmos juntos na casa de Deus. O sábado é um dia de alegria, é dia de profusão de bênçãos. Esse é um dia que o céu toca a terra de forma especial e louvado seja Deus porque você veio na casa do Senhor nesta manhã. Quando eu entro aqui na igreja, até o momento da escola sabatina começar, eu tenho a oportunidade de cumprimentar, saudar, rir, abraçar, saber um pouquinho da semana de alguns de vocês, mas mais para o final agora do culto eu percebo que existem alguns que eu não tive a oportunidade de pessoalmente saudar. A você, o meu abraço, o meu aperto de mão, a minha gratidão e reconhecimento pela sua presença. Aos nossos amigos que estão aqui nos visitando nesta manhã, do Brasil, aqui de Maryland, das outras igrejas, você que mora em outro estado e está aqui, muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe, estou feliz por vê-los aqui nesta manhã. Você é muito bem-vindo à casa de Deus. Foi mencionado aqui, eu agradeço a demonstração de apreço e carinho pela igreja em relação ao dia do pastor. Na igreja adventista do sétimo dia, lá de onde nós viemos, na divisão sul-americana, no penúltimo sábado do mês de outubro é celebrado o dia do pastor. Mas no mês de outubro, todos os anos, existe uma outra data um tanto quanto significativa para o movimento adventista como um todo, que é o dia 22 de outubro, olhando para trás do ano de 1844. E nesse ano, coincidentemente, o 22 de outubro de 1840, ou melhor, o 22 de outubro, data que olhamos para trás de 1844, neste ano caiu dentro de um sábado. E coincidência também por ter caído dentro do sábado, onde é celebrado o dia do pastor. E nesta manhã, queridos, eu quero falar sobre a volta de Jesus na perspectiva histórica de 1844, do 22 de outubro. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Daniel. Você vem comigo para o livro de Daniel, no capítulo 8, nós vamos ao versículo 14. Eu louvo o nome de Deus porque na nossa igreja nós temos a oportunidade de estudarmos a Bíblia, juntos lermos e compreendermos a palavra do Senhor. Eu amo a Bíblia e é com satisfação que nesse momento nós dedicamos alguns minutos para o estudo da palavra do Senhor. No entanto, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, em Daniel capítulo 8, verso 14, eu preciso dizer algo a você. Nesta manhã eu não estaria apresentando esse tema à luz desse verso, numa perspectiva de interpretação do texto, da exegese do texto. Eu não vou entrar no texto e explicá-lo. Nesta manhã, a minha perspectiva em relação a esse texto é uma perspectiva histórica. Como esse texto e a compreensão dele no século XIX, no surgimento do movimento milerita do qual nós derivamos, teve a sua relevância e papel para que a gente chegasse até aqui. E agora então eu quero convidar você a ler comigo Daniel capítulo 8, verso 14, a Bíblia. A palavra do Senhor diz assim: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Queridos, nesta manhã eu quero me deter no movimento histórico iniciado no século XIX, mas precisamente na década de 40 daquele século. No entanto, não vou abordar a data do 22 de outubro de 1844 como data de desapontamento, mas como uma lembrança de um legado e de uma esperança. E para que eu possa entender o passado, é necessário que eu o visite, e essa não é uma tarefa fácil, porque todo ponto de vista do passado é simplesmente um ponto em relação ao todo. Mas é importante nós voltarmos ao passado para que a gente possa se situar no presente e melhor nos prepararmos para o futuro. Mas para que você possa entender um pouquinho do que aconteceu em 1844, é necessário que a gente volte um pouco antes no tempo. E nesta manhã eu vou falar sobre 3 movimentos históricos que aconteceram para que nós chegássemos até aqui e para que a gente possa olhar o futuro com esperança.
O primeiro movimento histórico que eu quero falar nesta manhã aconteceu no século XVI com a Reforma Protestante, encabeçada por Martinho Lutero. Você conhece a história, eu não preciso de explicá-la, mas Martinho Lutero, como alguém que fazia parte da liderança e da cúpula da igreja mãe da Igreja Católica naqueles dias, ele atacou frontalmente o sistema financeiro corrompido, o amor e o abuso do poder e o desvio de espiritualidade da igreja daqueles dias. Na verdade, quando nós pensamos nas 25 teses de justificação pela fé que Martinho Lutero cravou nas portas daquela catedral, se você lê as 95 teses, você percebe que elas não falam muito sobre escrituras, justificação e fé. Mas elas falam majoritariamente, queridos, contra a venda de indulgências, que praticamente tinha esfacelado o verdadeiro entendimento sobre arrependimento e salvação. E como legado da Reforma Protestante, nós temos, por exemplo, os 5 solas, ou 5 somente. Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e somente glória a Deus. Um outro legado da Reforma Protestante é as liberdades individuais, a igualdade, o nacionalismo e a democracia. Mas sem sombra de dúvidas, o maior legado da Reforma Protestante foi a percepção que Martinho Lutero conseguiu encaixar dentro dos seus dias, de que a Bíblia não poderia estar nas torres de marfim das catedrais das igrejas daqueles dias, mas a Bíblia tinha que estar na mão das pessoas dentro dos lares. E a Bíblia não necessariamente tinha apenas que estar nos lares e com os indivíduos, mas ela tinha que ser traduzida para os indivíduos. E não apenas traduzida, mas os indivíduos deveriam saber ler, compreender e interpretar as Escrituras por si mesmos. E para isso, eu aponto que o maior legado da Reforma Protestante foi a ideia da necessidade de instituição de ensino, a escola. A Reforma Protestante, ela mostrou que as pessoas deveriam caminhar ou ser encaminhadas para a escola, a fim de aprenderem a ler, a fim de poderem compreender, interpretar o texto para serem senhoras de si mesmos, gente autônoma que conseguisse compreender as Escrituras sem uma intermediação pela igreja. Queridos, não dá para a gente negar que a Reforma Protestante, ela trouxe de volta a centralidade da Escritura ou das Escrituras para a vida do crente e do cristão. Mas 2 séculos se passam, e nós chegamos então no século XVIII. E lá no século XVIII há uma revolução acontecendo em curso. É a famosa Revolução Francesa. A Revolução Francesa, queridos, ela é uma afronta contra o sistema de monarquia, feudalismo e cristianismo. A Revolução Francesa, ela é uma contra-reforma. A Revolução Francesa, de modo geral, ela está rejeitando a igreja, Deus e a Bíblia. E quando eu digo igreja, eu estou dizendo a igreja daqueles dias, que por sinal era uma igreja um tanto quanto corrupta, macunada com o Estado, que jogava a favor dos seus próprios interesses. A Revolução Francesa, ela por isso é uma revolução anti-Bíblia, anti-igreja, anti-a-fé. E na rejeição de Deus, o século XVIII, ele tem a sua própria marca. O século XVIII é um século marcado por esse sentimento de rejeição da pessoa de Deus. Por exemplo, até a Revolução Francesa, o calendário corrente era o calendário gregoriano. O calendário gregoriano, ele marca o seu primeiro ano a partir do nascimento de Cristo Jesus. No calendário gregoriano, o ciclo semanal é de 7 dias, tendo o primeiro dia, o domingo, como dia de guarda, de adoração a Deus. Não estou dizendo que isso é certo, estou dizendo é como ele funciona. Na Revolução Francesa, a partir dessa ideia da rejeição, da contra-reforma, eles alteram o calendário. E agora o calendário não é mais um calendário de 7 dias, mas de 10 dias semanais.
O primeiro dia e ano do calendário não vem a partir do nascimento de Jesus, mas vem a partir da instauração da República da França em 22 de novembro de 1793. E esse foi um ataque frontal à perspectiva do dia cristão de guarda. Agora acontece, queridos, que quando nós olhamos essa Revolução Francesa, há alguma coisa acontecendo, há algo em curso. Agora, na Revolução Francesa, diferente da Reforma Protestante, estão tentando tirar Deus do centro da vida e da sociedade e no lugar colocar o homem. E sabe, o problema não é necessariamente nós tirarmos Deus do centro da nossa vida. O problema é o que nós vamos colocar no lugar. Porque em tema de adoração não existe vácuo no coração do ser humano. Se não estamos adorando a Deus, inevitavelmente vamos estar adorando alguma outra coisa ou alguém. E essa foi uma reforma, uma revolução filosófica que muda o centro de Deus para o próprio homem. Não acabaram com Deus, mas transferiram o homem para o lugar de Deus. De acordo com a Revolução Francesa, seria a razão humana que encaminharia o homem para a verdade e para a sabedoria. E na Revolução Francesa, há 3 pontos em destaque: a razão humana, a liberdade e, sobretudo, queridos, a ideia de que a ciência resolveria os problemas da nossa sociedade. E dentro desse contexto, alguns nomes se destacam, entre eles 3, Montesquieu, Voltaire e também Jean-Jacques Rousseau. Voltaire era um grande crítico contra o sistema da nobreza e do clero. O Montesquieu é aquele que é muito conhecido, inclusive, por apresentar a tripartição de poderes, o poder judiciário, legislativo, executivo, que inclusive nós usamos no Brasil. Mas dentro desses 3, o que chama atenção e merece destaque é o Jean-Jacques Rousseau. Ele, nascido na Suíça, em Genebra, um compositor, um filósofo, ele defendia a ideia do bom selvagem. Quem é o bom selvagem? O bom selvagem é o ser humano no seu estado natural. Jean-Jacques Rousseau, ele nega e contrapõe a teologia da culpa original. A teologia da culpa original diz que o homem, depois de Adão e Eva, ele se tornou irremediavelmente um ser mau. A sua natureza é má. Veja, de acordo com a Bíblia, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. O problema está na nossa natureza, não nos nossos atos. O Jean-Jacques Rousseau, ele diz o seguinte: não, o ser humano, ele é bom, a sua natureza é boa. O problema é que o processo civilizatório, ele muda, ele transforma, ele corrompe o ser humano e por isso que ele é mau. Para o Jean-Jacques Rousseau, nós somos bons indivíduos. O problema é o meio que nós vivemos. Como se nós mudássemos o meio, nós poderíamos mudar o ser humano, quando é na verdade o contrário. O meio que vivemos, ele é mau, porque ele é composto de seres humanos maus e não vice-versa. E queridos, dessa forma, a Revolução Francesa, ela apresenta para nós 2 grandes problemas no seu processo final. Um primeiro problema é que na Revolução Francesa, mais de 200 mil pessoas morreram. Sendo que dessas 200 mil pessoas, 40 mil morreram com a cabeça cortada pela guilhotina. Tire Deus, traga o homem. Deixe que a liberdade, a razão e a ciência domine e guie a vida das pessoas e veja aonde isso vai dar. Mas tem um outro problema aqui. O segundo problema é que o nosso DNA, ele está conectado com o divino. Nós temos sede, desejo, vontade de adoração e de pertencimento. E a Revolução Francesa, embora um marco na história, que prometeu um mundo iluminado, entregou o mundo em trevas. Ela prometeu, mas não cumpriu. Passa-se outro século, e nós chegamos no século XIX. E no século XIX nós temos aqui nesse país, que nos recebeu,
um grande movimento acontecendo. Não é uma reforma, nem uma revolução, mas é um reavivamento. Nos primórdios do século XIX, em 1800, começa a surgir nos Estados Unidos da América um grande despertamento, um grande avivamento espiritual. Ele está acontecendo aqui na vida dos indivíduos, das famílias e das igrejas. É fato que em 1700 aconteceu um grande despertamento espiritual aqui, mas esse de 1800 é diferente. Porque se a gente olhar os dois, esse de 1800, primeiro, ele atinge todas as denominações desse país. Você já notou que todo county, cidade, estado que nós vamos tem uma igreja metodista como essa? Uma igreja batista, uma igreja presbiteriana? Você já notou que aqui o que não falta é igreja para todo canto e lugar? Essas igrejas que nós vemos hoje são resultados diretos desse momento de reavivamento em 1800. Todas as denominações passaram por isso, mas as duas que mais cresceram de maneira vertiginosa, foi a igreja metodista e a igreja batista. Daí você entende o porquê essas igrejas estão espalhadas pelo país. Há uma segunda característica também. Enquanto em 1700 o primeiro avivamento espiritual aconteceu nas grandes cidades e nas zonas costeiras, em 1800 o reavivamento espiritual que está em curso, ele acontece na zona rural, no meio oeste, na região chamada fronteira, ou nas regiões de fronteiras. E acontecem com uma população que ela está instável na sua organização, e grande parte da população ainda é uma população móvel, que está caminhando, se dirigindo de um canto para um outro. E existe um outro elemento, uma terceira característica. Enquanto que o primeiro reavivamento nesse país em 1700 aconteceu sobre a teologia de Calvino, e Calvino diz claramente sobre a impotência e incapacidade do homem para com a sua salvação, e a sua completa dependência da escolha, da eleição de Deus que é soberano, em outras palavras, predestinação. Para Calvino, não existe gente que possa mudar a sua sorte e o seu caminho. Se Deus te escolheu para a salvação, nada pode te desviar disso. Mas se Deus vai te mandar para o inferno, meu amigo, nem os céus podem mudar o caminho que Deus tem para você. Já nesse segundo reavivamento, nesse despertar espiritual de 1800, a teologia ela já é arminiana. Não é simplesmente a vontade de Deus que é soberana para te mandar para o céu, para o inferno, mas existe um grande potencial na escolha humana. O ser humano ele pode decidir pelo seu caminho e junto com Deus rumar o caminho da salvação. Mas o mais interessante do que está acontecendo no século XIX, nos meados de 1800, é que naquele momento, devido a esse despertamento espiritual, as igrejas crescendo, as pessoas lendo a Bíblia, estudando a palavra, se congregando, se convertendo, há também o surgimento das sociedades religiosas e sociais. Instituições que estão preocupadas com o ensino religioso, com a distribuição das Bíblias, com a questão abolicionista, com a questão de saúde, mas sobretudo com a questão de missão. A preocupação não é simplesmente manter as pessoas na igreja, mas é trazer as pessoas para a igreja. E nesse país houve uma onda de evangelismo. De ponta a ponta as pessoas começaram a ser evangelizadas e mais. Essas missões não ficaram restritas apenas aos Estados Unidos da América. Nesse momento os Estados Unidos abrem as suas fronteiras para o envio de missionários para todos os cantos do globo terrestre. O desafio é evangelizar o mundo. E eles evangelizaram o mundo enviando missionários para plantarem igrejas, escolas e hospitais. E nesse contexto de avivamento, os Estados Unidos está tendo agora um direito de resposta àquilo que havia acontecido na Revolução Francesa. Mas, queridos, enquanto aqui está acontecendo esse grande reavivamento espiritual, enquanto as igrejas estão sendo solidificadas, crescendo, plantadas, enquanto o mundo está sendo alcançado pelo Evangelho, está acontecendo no mesmo século XIX o surgimento de 3 correntes de pensamento. E essas 3 correntes, elas agirão depois como engrenagens para uma engenharia social. Repito,
enquanto um grande avivamento acontece nesse país, três correntes, três movimentos de ideias que servirão como engrenagens de engenharia social estão também surgindo no mesmo século. O primeiro deles que eu gostaria de destacar, e esse aqui é muito conhecido e muito falado nesse momento, é o comunismo. Engels e Marx, Karl Marx, nascido na Alemanha, mudou-se para a Inglaterra. Em 1948, Marx publica o Manifesto Comunista. Engels, um filósofo, Marx, quando eles olhavam a história da humanidade, eles chegavam por si a uma conclusão. Quando a gente olha para trás, a gente só vê pedras, ruínas, destruição. Se nós não colocarmos em ação um plano de evolução social, a história continuará a se repetir porque ela é cíclica. Logo precisamos colocar uma revolução do proletariado. Falei assim para te ajudar. E queridos, a ideia era que houvesse uma evolução social. 1948. Só que também no ano de 1848, em Nova York, na cidade de Hydesville, três irmãs de uma família cristã pertencentes a uma igreja, Maggie, Leah, Katie, elas começaram dentro de casa a terem experiências espiritualistas. Não são experiências espirituais, mas espiritualistas. Começaram a ter contato com o sobrenatural, com a magia. Dentro de casa começaram a ouvir barulhos, aparições, objetos se movendo, situações que colocaram essas três irmãs em contato com um mundo desconhecido, ou um mundo que os nossos olhos não conseguem alcançar. Tiveram contato com entidades, não as de Deus. E aqui começa a surgir um movimento espiritualista, as irmãs Fox. E o espiritualismo, ele começou a entrar na história, promovendo a ideia de uma evolução espiritual. Essa vida que você tem, ela não começou agora, ela não termina aqui. Você veio de algum outro canto, está passando aqui num processo de transição para melhorar, para encarnar e para algum outro lugar. Uma evolução espiritual. E quando dentro do século XIX, nós chegamos na década de 50, Charles Darwin, ele apresenta o mundo e publica o seu livro Origem das Espécies, dizendo que na verdade não existe um Deus criador, mas existe um mecanismo, os quais os mais aptos, eles vão se mantendo e eles vão evoluindo. Século XIX, 1800, os Estados Unidos vivendo um avivamento espiritual, a palavra pregada, a missão acontecendo, e nesse mesmo século, evolução social, evolução biológica e evolução espiritual sendo prometidos. Acontece, e eu quero que a imagem apareça aqui para mim, deixa eu pegar o PowerPoint, que essas três correntes que eu acabei de dizer, elas são engrenagens de uma engenharia social que procura matar a Bíblia, pois elas estão aí para rejeitar ou desconstruir a visão de mundo teísta, estabelecer uma nova causa para a queda, pois elas procuram elevar um problema social ou uma instituição social ao status de razão maior da queda, estabelecer um novo tipo de salvação coletiva, restaurar a sociedade, um coletivo, através de mudanças das leis ou mesmo de ordem social vigente, e uma mudança sutil na fonte da autoridade. A revolução bíblica cede lugar para a razão, a ciência, a tradição e a cultura, ou a experiência social. Vamos lá, vem comigo, olhe para a história, século XIX. De um lado, os Estados Unidos vivendo o movimento religioso, Bíblia pregada, igrejas cheias, instituições sociais e religiosas sendo plantadas aqui, invadindo o mundo, missionários percorrendo os 5 cantos da terra. Tudo está parecendo confluir para que a presença, a bênção, a palavra de Deus tome conta da vida das pessoas. Mas no mesmo século XIX, de um outro lado,
a ideia de um evolucionismo social com Karl Marx, a ideia de evolucionismo espiritual com as irmãs Fox, a ideia de um evolucionismo biológico com Charles Darwin, tomando conta da elite nos centros acadêmicos, nas universidades, nos livros, nas revistas, e mal sabiam eles que essas ideias mudariam em muito a vida da nossa sociedade. Mas, queridos, entre esse lado e entre esse outro lado, de maneira um tanto quanto imperceptível, no silêncio, na calmaria da ação de Deus, existe algo acontecendo também, algo que está em curso, que vai mudar a história desta terra, e eu posso dizer a história da sua vida. Porque em 1700, a Revolução Francesa mostrou que quando a gente tira Deus e coloca o homem, é a gente colocando a cabeça na guilhotina. E muita gente, na virada do século, começa a contestar essa tal liberdade, essa tal ciência, essa tal razão. Começam a contestar o iluminismo. E muita gente decide agora voltar para os caminhos de Deus e para o cristianismo. No comecinho, ou melhor, no finalzinho do século XVIII, em 1782, em Massachusetts, nasce um homem chamado William Miller. William Miller, ele nasceu num lar cristão, mas William Miller, quando tinha o comecinho da sua vida jovem, no comecinho do século XIX, ele deixou o cristianismo e se tornou um deísta. Um deísta. Um deísta é alguém que acredita em Deus. Mas ele acredita em Deus da seguinte forma: há um ser que criou todas as coisas, lá no começo, mas esse ser, ele deixou tudo de lado. Ele é como um relojoeiro que deu a corda em tudo isso, deixou funcionando no automático e saiu de cena. Para um deísta, embora Deus exista, ele não interfere na ordem das coisas que ele criou. Para um deísta não existe milagres. Tudo é uma questão de ação e reação, causa e efeito. Para um deísta, as escrituras não servem absolutamente para nada. Mas William Miller, depois de 1812 participar da guerra entre os Estados Unidos e os ingleses, a colônia britânica, quase tendo a sua vida ceifada, ele começou a refletir e pensar sobre o significado real da existência. E concluiu que o deísmo não era uma opção para a sua vida. E ele retorna ao cristianismo. Eu não estou dizendo que ele retornou para a sua igreja, eu estou dizendo que ele retorna para o cristianismo. Retorna à sua fé. Mas diferente dos seus amigos e dos seus pares, porque muitos voltaram, o William Miller, ele decide estudar a Bíblia por si só. Ele não quer voltar para a igreja, ele quer voltar para o Senhor. E o melhor caminho para voltarmos para o Senhor passa pelo estudo da Bíblia. E o William Miller decide então se tornar um estudioso da Bíblia. E estudar a Bíblia de forma sistemática, regular e com profundidade. Na verdade, ele tinha um método. O William Miller, ele estudava a Bíblia verso por verso. Começou em Gênesis 1, verso 1. E antes que ele entendesse completamente o significado, a interpretação daquele texto, ele não passava para um outro verso. Ele andava junto da sua Bíblia com um outro livro, uma chave bíblica, o livro de Cruden, ou a chave de Cruden, que era um livro que o ajudava, além de entender o texto, fazer conexões com outro texto. E por 2 anos, de 1816 a 1818, William Miller estudou a Bíblia verso por verso. Mas quando ele chega no livro de Daniel, tudo vai mudar. Quando ele se depara com o contexto profético da Bíblia, tudo vai ganhar uma outra forma. E quando ele para em Daniel capítulo 8, verso 14, e em 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, ele não saiu desse verso até que ele pudesse entendê-lo. E sabe qual foi o entendimento de Guilherme Miller sobre Daniel 8,14? Em 2.300 tardes o santuário será purificado. A sua grande descoberta foi que Jesus em breve virá. E mais, ele chegou a um cálculo
de que Jesus voltaria em aproximadamente 25 anos, ou seja, 1843. Mas Guilherme Miller, a fim de estar muito certo e seguro, ele decidiu reservar-se ao silêncio e continuar estudando. Estudou por mais 5 anos, à luz da procura da breve volta de Jesus. 1823, ele agora então está certo e seguro de que realmente Jesus Cristo voltará em algum momento de 1843. E ele decide contar para alguns dos seus vizinhos. E para sua surpresa, pouquíssimos decidem dar atenção às suas palavras. E isso para ele é combustível, é gasolina incendiando o seu coração por sede da palavra. Por mais 9 anos, ele continua se dedicando ao estudo da Bíblia. E quando chega em janeiro de 1843, ele está completamente convencido de que Jesus está às portas, está voltando. E a sua consciência agora, devido à sua profunda convicção, começa a dizer: prega, conta, anuncia, você não pode guardar isso para você. Mas William Miller lutou para abafar a voz da consciência. Mas não aguentando mais, um dia ele faz um trato, uma aliança com o Senhor. Deus, se o Senhor quer que eu pregue isso, que o Senhor mande alguém a me convidar a pregar essa mensagem. Ele termina a sua oração e ele sente paz, leveza, sossego de alma. Está aliviado. O assunto já não é mais com ele, agora é com Deus. Mas essa leveza dura menos do que 30 minutos. Porque alguém bate à sua porta convidando para que ele fosse pregar sobre a breve volta de Jesus. Num primeiro momento ele se revolta contra si, contra Deus, mas não é escapatória, trato a trato. E ele começa a pregar a breve vinda de Jesus. O que ele não sabia é que essa pregação consumiria até o seu último fio de cabelo, até o seu último segundo de vida. E Guilherme Miller, embora relutante a marcar datas, em algum momento ele diz que Jesus voltaria entre 21 de março de 1843 a 21 de março de 1844. E chega março, 22 de março de 1844, e Jesus não veio. E aqui ele participou da sua primeira decepção, ou do primeiro desapontamento. Mas ele insistiu, os seus colaboradores insistiram, e devido ao estudo e à colaboração de outros, daqui a pouco eles chegam a uma data, 22 de outubro de 1844. Queridos, é interessante nós visitarmos, eu não tenho tempo para dizer tudo, mas basicamente as pessoas que acreditavam nisso, elas abriram mão da profissão, dos bens materiais, do dinheiro, e viveram dias de intensa preparação para a volta de Jesus. Encurtando os fatos, 22 de outubro de 1844, como você sabe, Jesus não voltou. Um segundo grande desapontamento. Eu tenho aqui palavras de Guilherme Miller, que ele fala sobre esse dia um pouquinho mais à frente dele. Ele diz assim: embora eu tenha ficado 2 vezes desapontado, ainda não estou abatido nem desanimado. Deus tem estado comigo em espírito e me consolou. Embora cercado de inimigos e escarnecedores, minha mente está perfeitamente calma. E minha esperança na vinda de Cristo é mais forte do que nunca. Fiz apenas o que, depois de anos de sóbria consideração, sentir ser o meu dever solene. Irmão, segure firme, que nenhum homem tome a sua coroa. Fixei minha mente em outro tempo e pretendo ficar de pé até que Deus me dê mais luz. E isso é hoje. Hoje e hoje. Até que Ele venha e eu veja aquele por quem minha alma anseia. Esse hoje que você vê separado não é um erro. Quando você pega o que William Miller escreveu, você percebe que ele fez questão de separar para dar uma ênfase naquilo que ele estava dizendo naquele dia.
Mas eu disse para você no começo que eu não iria focar no caráter do desapontamento, mas no legado e na esperança. É fato que depois de 22 de outubro de 1844, muitos abandonaram a fé e muitos outros se dividiram em facções, em grupos, tentando entender o que havia acontecido ali e tomaram outros caminhos. Mas você quer saber o que aconteceu com o movimento milerita, de onde se derivou a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Queridos, passados 178 anos daquela época, daquele movimento que perseverou no estudo da Bíblia, porque a questão era a seguinte: se alguma coisa está errada, não é com Deus nem com a Bíblia, é conosco. E então entenderam que o problema não estava na data, mas no evento. Aquele não era um dia da volta de Jesus, mas era um dia que marcava o início e a inauguração do juízo investigativo do tempo do fim, o qual Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote, começou a oficiar. E então, como legado, como resultado dessa gente que não vacilou e continuou, surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém e glória a Deus por isso. E você quer saber um pouquinho do que é a Igreja Adventista, fruto desse movimento de pessoas simples? É uma igreja que hoje, ela tem mais de 95 mil igrejas, mais de 72 mil grupos, mais de 21 milhões de membros espalhados pelo mundo. São dados de dezembro de 2021. Essa igreja, ela possui, entre funcionários denominacionais e ministros, pastores, mais de 21 mil. São 328.325 funcionários ativos, part-time, full-time. Essa igreja, queridos, ela, enquanto a ONU reconhece 235 países, a nossa igreja está presente em 212 delas. E em todo o mundo nós apresentamos oralmente, através das nossas publicações, a mensagem da breve volta de Jesus em 460 idiomas. Nós temos no mundo mais de 9.500 escolas, cerca de 2 milhões de alunos matriculados. Juntamente disso, nós temos 22 indústrias alimentícias, 230 hospitais sanatórios, 116 asilos e centros de aposentadoria, 1.906 clínicas médicas e dispensários, 128 clínicas dentárias, 15 orfanatos e lar de esperança, mais de 1 milhão de internações por ano, mais de 28 milhões de visitas ambulatoriais. Não para por aí. Como a TV Novo Tempo no Brasil, nós temos 19 centros de mídia, 57 editoras e suas filiais. E o que dizer da ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, presente em 7 países e áreas do mundo. E junto disso, a ADRA hoje financia completamente mais de 1.600 projetos, beneficiando, abençoando mais de 24 milhões de pessoas. Por isso eu jamais posso olhar o 22 de outubro de 1844 como um dia do grande desapontamento. Aquele foi um dia onde mal sabiam eles que estavam começando e construindo um legado de esperança que alcançaria o mundo com as 3 mensagens angélicas. E passados 178 anos daquela data, queridos, eu preciso fazer uma pergunta para você. Por que Jesus ainda não voltou? Mas antes de responder essa pergunta, me permita olhar um pouquinho para Guilherme Miller, para o movimento milerita, e observar atentamente qual foi o legado que eles nos deixaram. Pelo menos 3 eu gostaria de ressaltar nesta manhã. Primeiro legado, o estudo profundo e sistemático das Escrituras da Palavra de Deus. A pregação do Evangelho ao mundo todo através da igreja e a breve e bendita esperança da volta de Cristo Jesus. Mas nesta manhã, eu penso que enquanto no 22 de outubro de 1844, me permita dizer assim, em realidade, 22 de outubro de 1844 foi o dia da grande esperança. O dia do grande desapontamento foi o dia 23 de outubro de 1844. Naquele dia as pessoas olhavam para o céu desapontadas. Mas eu penso que pelo andar das coisas na atualidade, hoje é o céu que olha para a terra em desapontamento. Queridos, como é possível
nós notarmos, nós vivemos em tempos estranhos. Nós precisamos explicar, desenhar que a grama é verde. 2 mais 2 necessariamente não é mais 4. Ou quem sabe nem pode ser mais 4. Nós vivemos em tempos estranhos. Tempo onde os descrentes, os palpiteiros, os opinadores, eles trazem para si a prerrogativa de bastiões da verdade e do conhecimento. De chiclete a fusca, eles se dizem entender de tudo, inclusive da Bíblia. Mas o que me chama a atenção é que, em realidade, nem todo mundo que tem uma opinião sobre a Bíblia já tenha verdadeiramente lido a Bíblia. A Bíblia, como palavra de Deus, não é um livro qualquer. A Bíblia, ela foi concebida no céu, nascida na terra, odiado pelo inferno, pregado pela igreja. A Bíblia, ela é suficiente, inerrante, infalível. Eu posso entrar no céu sem as minhas pernas, mas eu não posso entrar no céu sem a Bíblia. Queridos irmãos, a Bíblia é o livro dos livros. Ela é superior a toda a sabedoria humana. E o que torna a Bíblia tão relevante para a nossa geração é justamente que a Bíblia não se mostra nem um pouco interessada em ser relevante para a nossa cultura. Igrejas modernas atualmente, o que dizer da pregação do Evangelho? Igrejas modernas estão preocupadas em encher os seus templos, os seus prédios com muita gente, enquanto, de acordo à essência da Bíblia e da pregação do Evangelho, são as pessoas que têm que ser enchidas de Deus. E sabe, a igreja, segundo a Bíblia, ela não deve proclamar o Evangelho para ganhar uma guerra cultural e cristianizar uma nação. O propósito da pregação do Evangelho, segundo a Bíblia, é pregar o Evangelho a fim de ganhar os perdidos e popular o céu devido à breve volta de Jesus. Quando a igreja fica mais conhecida por sua paixão, quando a igreja fica mais conhecida pela sociedade secular por sua paixão aos políticos e à política, do que por sua paixão por Jesus e pelo Evangelho, alguma coisa está errada. E queridos, me escutem bem. A igreja não deve temer, escute bem, a igreja não deve temer governos maus e corruptos e ímpios. Já sobrevivemos ao Império Romano. Já sobrevivemos a nações e estados ateístas, inclusive alguns modernos. Se você olhar para a história cristã, você vai ver que nos momentos de maior perseguição, foi o momento onde nós tivemos as mais lindas ações de Deus e os mais lindos cristãos e missionários se despontando e se despertando. O nosso Deus reina. O nosso Deus reina. O nosso Deus reina e por isso nós não precisamos temer nenhum governo humano, qualquer que seja ele. Porque Deus, naquilo que Ele estabelece, Ele paga a conta. Queridos irmãos, mas como nós queremos ter uma nova geração de adventistas fiéis, povo remanescente, se os estamos alimentando com música pop evangélica? Se nós de alguma forma estamos ensinando para eles que mais importante na missão é o assistencialismo e não o ensino das Escrituras. E eu gostaria de lembrar a você, querido pai, querida mãe, você que tem uma criança, um adolescente e um jovem que está sob os teus cuidados, por favor me escute bem. Os nossos filhos não podem ser poupados das verdades duras do Evangelho. Há um sentimento, um engajamento em nós suavizarmos, ou tentarmos suavizar, ou relativizar a Bíblia. Mas essa não é uma resposta para nós alcançarmos essa geração. Ao contrário, eles não querem, os nossos filhos não querem, e não podem ser poupados das verdades espirituais, ainda que elas sejam duras. Querido pai, querida mãe, por favor me entenda bem, e eu estou falando com o coração e como pai. Nós não podemos nos esquecer que a maior necessidade de uma geração é regeneração.
A maior necessidade de uma geração é regeneração. E por isso nós não podemos desacreditar da função, da propriedade, do potencial e da eficácia da Bíblia em regenerar a nossa geração. E há alguns que ainda tentam encaminhar a si mesmos, a sua família, para uma outra igreja. E eu estou falando para jovens, meninos e meninas a quem eu amo e gosto. Querido jovem, você pode ir para onde você quiser, nós estamos num país de liberdade, a nossa igreja vive em liberdade. Mas, por favor, me escute só. Não vá a uma igreja simplesmente porque lá tem música boa, porque tem uma palestra que te interessa, porque tem um ambiente, uma arquitetura que te agrada. Não vá a uma igreja por conta de música, ambiente, arquitetura. Vá a uma igreja que pregue o Evangelho. Não vá a uma igreja perto da sua casa, vá a uma igreja mais perto da Bíblia. Queridos pais, não tenham medo de magoar, entristecer e até mesmo eventualmente conduzir os seus filhos a algum tipo de sacrifício para que eles andem no assim, diz o Senhor. E sabe por quê? Porque uma uva, quando está sendo esmagada, ela não tem ideia que ela está sendo preparada para se tornar um delicioso suco. E eu volto a pergunta para você nesta manhã. Por que Jesus ainda não voltou? Mas antes de responder, eu só gostaria de te encorajar. Leia a Bíblia, viva a Bíblia e pregue a Bíblia, custe o que custar. Por que Jesus ainda não voltou? Imagina comigo se nós hoje tivéssemos oportunidade de ver alguns dos nossos pioneiros ressuscitando nos nossos dias. Imagina Guilherme Miller. Imagine, por exemplo, a senhora Ellen White ressuscitando. Deixa eu contar uma historinha para você que está aqui nesse livro. Aqui, ó. Testemunhos para a Igreja, volume 1. A senhora Ellen White, ela diz que ela e o seu marido, eles moravam em Rock Hill, em Connecticut. O esposo dela, o Thiago James White, trabalhou 1 ano no campo lidando com feno. Juntou dinheiro por 1 ano. E sabe o que ele fez com o dinheiro? Ele comprou uma prensa. Colocou essa prensa num escritório. Só que o melhor lugar que ele encontrou que o seu dinheirinho conseguisse pagar foi a 13 quilômetros da sua casa. E todos os dias, James White, para ir trabalhar, e lembrando que ele era quem escrevia e publicava, ele caminhava 13 quilômetros para ir, 13 quilômetros para voltar. E ele era manco. Ele era manco. E eu pergunto, e se James White ressuscitasse agora e descobrisse que hoje nós temos 57 editoras? E se Ellen White ressuscitasse agora e visse que nós temos mais de 90 mil igrejas, qual seria a reação dessa gente? Posso arriscar um chute? Primeira pergunta. Por que a igreja ainda está na terra? Por que Jesus não voltou? Por que a gente, 178 anos, a gente ainda está aqui? Eu já li esse livro uma vez, no ano de 2011, quando eu comecei o meu ministério lá no Brasil. E recentemente eu voltei a lê-lo. E eu queria contar, em 2 parágrafos, uma pequena história da senhora Ellen White. Ela diz assim, queridos, na página 83, Testemunhos para a Igreja, volume 1, preste bastante atenção. Não desejávamos depender de ninguém e tínhamos cuidado de viver dentro de nossos recursos. Estávamos resolvidos a sofrer, de preferência a contrair dívidas. Eu só usava cerca de meio litro de leite para mim e para o meu filho durante o dia. Certa manhã, antes de sair para o trabalho, meu marido deixou-me 9 centavos para comprar leite durante 3 dias. Foi difícil decidir se daria para comprar leite para mim e o bebê,
ou então um casaquinho para ele. Desisti da ideia do leite e comprei o tecido para fazer um casaquinho que cobrisse os bracinhos nus do meu filho. O pequenino Henrique, ele logo caiu muito doente e piorou tão depressa que ficamos bastante apreensivos. Estava em estado de torpor com a respiração rápida e pesada. Demos-lhes remédios, mas sem resultados. Chamamos uma pessoa com prática de doença, a qual disse que seu restabelecimento era duvidoso. Tínhamos orado por ele, mas não houve mudança. Havíamos feito da criança uma desculpa para não viajar e trabalhar pelo bem dos outros. E receávamos que o Senhor estivesse para tirá-los de nós. De novo, fomos perante o Senhor, orando para que tivesse compaixão de nós e poupasse a vida da criança, e comprometendo-nos solenemente a sair, confiando em Deus, para onde quer que Ele nos mandasse. Eu não posso correr o risco de alguém nesta manhã não entender o que eu li aqui. E eu quero só repetir para ficar claro. Ela tinha que dividir meio litro de leite com o bebê. Um dia teve que decidir entre comprar leite para ela e para o bebê ou um casaquinho para o bebê. Um dia o bebê, o pequeno Henrique, fica doente. Problema de respiração. Eles começam a perceber que o bebê vai piorando, chama alguém que entende. Esse alguém não os assegura de nada. E olha, ela começa a fazer uma relação entre a doença do bebezinho e o fato deles terem se desculpado de não ir ajudar os outros para cuidar do filho. Eu quero fazer uma pergunta para você. A gente aqui é ser pensante. O que é mais importante na vida? O teu filho ou a pregação do evangelho? E a história continua. E diz que ela então, com seu esposo, oraram e disseram: Senhor, se é isso, nós já entendemos. Nós vamos pregar o evangelho. E o bebê melhorou. Ficou bom em questão de horas. E para terminar, eu vou ler então o que aconteceu na sequência. Pelo bem das pessoas, sentimos que precisávamos sacrificar a convivência com o nosso pequeno Henrique, para podermos entregar-nos sem reserva ao trabalho. Minha saúde era debilitada e ela certamente ocuparia grande parte do meu tempo. Essa foi uma prova dificílima, mas não ousei permitir que meu filho se interpusesse no caminho do dever. Eu cria que o Senhor poupara a sua vida quando esteve gravemente enfermo e que, se eu consentisse que Ele me estorvasse no cumprimento do meu dever, Deus o tiraria de mim. Sozinha diante do Senhor, com os mais penosos sentimentos e muitas lágrimas, fiz o sacrifício e entreguei meu único filho, então com cerca de 1 ano de idade, para que outra lhe manifestasse os sentimentos maternos e agisse como sua mãe. Nós o deixamos com a família do irmão Roland, em que depositávamos extrema confiança. Eles estavam dispostos a assumir essa responsabilidade a fim de deixar-nos tão livres quanto possível para trabalhar na causa de Deus. Sabíamos que podiam cuidar melhor do Henrique do que nós poderíamos enquanto em viagem, e que era para o seu bem-estar ter um lar permanente e uma boa disciplina. Foi-me penoso partir sem meu filho. Seu rostinho triste, no dia em que o deixei, estava de noite diante de mim. Contudo, na força do Senhor, consegui retirá-lo da minha mente e procurar fazer o bem aos outros.
a família Holland cuidou do Henrique por cerca de 5 anos. Queridos, nós estamos alicerçados, estamos sobre os ombros de gigantes. Não estou falando só os da Bíblia, estou falando dessa gente, William Miller, Joseph Bates, Tiago White, Ellen White. Gente que muito certo, muito convicto da breve vinda de Jesus. Gente que encharcou a mente com a leitura, com o estudo da palavra. Essa gente entendeu que não havia nada mais importante entre o céu e a terra do que pregar o evangelho a todos aqueles que precisam ouvir. E devido ao sacrifício dessa gente, o mundo e a história foram andando. E um dia, de alguma forma, essa mensagem chegou para você. Essa mensagem alcançou a sua família, a sua casa. Ela rodou o globo e em algum momento ela encontrou você onde você estava e por isso você está aqui. Longe de mim ser taxativo e dizer o porquê Jesus ainda não voltou. Mas eu sei de uma coisa: se ele tivesse voltado antes, a gente não estaria aqui. E partindo desse pressuposto lógico, ainda estamos no tempo onde a mensagem da breve volta de Jesus tem que inundar a nossa vida, alcançar a mente, o coração, o bolso, as pernas, as mãos, o tempo, a família, a igreja. E essa bendita esperança deveria dominar e cortejar o nosso caminho. Pois aquele que diz que vem, vem e não tardará. E queridos, eu termino com as palavras da senhora Ellen White sobre a volta de Jesus, para motivar você a não perder a esperança, para motivar a você a continuar firme nos caminhos do Senhor. A igreja não é um clube de pecadores, ou melhor, não é um clube de santos, é um hospital de pecadores. E é com essa igreja que Jesus vai alcançar essa geração toda que precisa de conhecer da volta de Cristo. E a senhora Ellen White, ela diz assim, falando sobre os eventos últimos da volta de Jesus: Cristo vem com poder e grande glória, vem com sua própria glória e com a glória do Pai, vem com todos os santos anjos, ao passo que o mundo todo estará mergulhado em trevas, haverá luz em todos os lares dos santos. Eles hão de captar os primeiros raios de luz da sua segunda aparição. Surge logo no oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente do tamanho de uma mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que à distância parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio, fitam-na enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e encimada pelo arco-íris do concerto. À sua volta, milhares e dezenas de milhares de anjos cantam adorável canção. Sobre ela, assenta-se o Cristo, Filho do Homem. Nenhuma linguagem humana é capaz de descrever as cenas da segunda vinda do Filho do Homem nas nuvens do céu. Virá vestido nos trajes de luz, os quais tem usado desde os dias da eternidade. Uma santa comitiva de anjos com coroas resplandecentes na cabeça escoltem sua vinda. Por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, brada: despertai, 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 vós que dormis no pó, e surgi. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Adão, que está em pé e entre a multidão dos ressuscitados, é de grande altura,
e formas majestosas, de estatura um pouco menor que o Filho de Deus. Apresenta assinalado contraste com o povo das gerações posteriores. Sob este único ponto de vista se revela a grande degeneração da raça. Todos, porém, surgem com vivacidade e vigor de eterna juventude. As formas mortais corruptíveis, destituídas de beleza, poluídas pelo pecado, tornam-se perfeitas, belas e imortais. Todos os defeitos e deformidades são deixados lá no túmulo. Ele morreu por nós e ressuscitou em nosso favor, a fim de que pudéssemos sair da sepultura para um glorioso companheirismo com os anjos celestiais, encontrar-nos com os nossos entes queridos, reconhecer-lhes a fisionomia, pois a semelhança com Cristo não destrói sua imagem, mas a transforma a gloriosa imagem dele. Todos os santos, ligados aqui por laços familiares, conhecerão ali uns aos outros. Denilson, eu vou me lembrar de você. Eu vou me lembrar de você, Ed. Carlos, eu vou conhecer você. Boeira, eu vou me lembrar de você. M, Jalice, eu vou me lembrar de vocês, Nathan. Fátima, querida, eu vou conhecer você. Maiara, te conheci hoje, mas naquele dia eu vou me lembrar de você. Irmã Esther, nós estaremos juntos. Os justos viverão transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos. A voz de Deus foram eles glorificados, agora se tornam imortais. E com os santos ressuscitados, são arrebatados para encontrar seu Senhor nos ares. Os anjos ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra, até a extremidade do céu. Criancinhas são levados pelos santos anjos aos braços de suas mães. Amigos, há muito tempo separados pela morte, reúnem-se para nunca mais se separarem. E com o cântico de alegria ascendem juntamente para a cidade de Deus. De cada lado do carro de nuvens existem asas e debaixo deles se acham rodas vivas. E ao volver o carro para cima, as rodas clamam santo. E as asas movendo-se clamam santo. E o cortejo de anjos clama santo, santo, santo é o Senhor, o Todo-Poderoso. E os remidos bradam, aleluia, enquanto o carro prossegue em direção à Nova Jerusalém. Todos nós entramos na nuvem. E estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, aonde Jesus trouxe as coroas e com a sua própria destra os colocou sobre a nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Existem colunas de anjos em ambos os lados e os redimidos de Deus entram por entre os querubins e serafins. Cristo lhes dá as boas-vindas e pronuncia sobre eles a bênção. Bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Queridos, hoje é um dia de nós renovarmos o nosso pacto, compromisso e propósito de continuarmos nos preparando para a breve volta de Jesus. Eu quero chamar e convidar a minha igreja, a quem eu amo e vocês a mim, a nós renovarmos nesta manhã o nosso compromisso de esperarmos e esperançarmos pela breve volta de Jesus. Quem ganhou o céu, ganhou tudo. Quem perdeu o céu, perdeu tudo. E nesta manhã, olhando para 22 de outubro de 1844, nós recebemos deles um legado e olhamos para o futuro com esperança. Se você está desesperado com o que está acontecendo por aí, fique tranquilo. Eu li a Bíblia até o final e no final fala que tudo vai dar certo. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar aqui os meus amigos do quinteto, eles vão cantar uma música linda. Esse é o momento de nós juntos renovarmos no coração e na mente o propósito de esperarmos pela breve volta de Cristo Jesus. Eu tenho dito, a Captain Brazilian Temple, ela é passada. Agora é Captain Brazilian SDA Church, uma comunidade de amor e fé que anuncia a breve volta de Jesus. Que Deus te abençoe.
sobre a volta de Jesus, nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses e anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi, e na cruz resgatei. Se você já foi tentado a descrer ou desistir, isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi, e na cruz Sinto que você ficou com vontade de cantar. Então canta. Filho, vai. chegou a hora. Juntos? Filho,
vai sem mais demora. Vai buscar. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Final. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi e na cruz resgatei. Aqui, testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Querido Deus, nesta manhã, olhando para o legado de amor, de fé, um legado, querido Deus, de esperança, renovamos com o Senhor o nosso voto e compromisso de nos prepararmos e anunciarmos a breve volta de Jesus. Aguardamos e esperançamos o retorno daquele que vem nos buscar. Senhor Deus, às vezes as palavras humanas, elas são incapazes de escrever o que há no nosso coração. E elas também, querido Deus, acabam sendo apenas uma aventura a partir da nossa experiência. Mas se o Senhor nos dá liberdade, nós pedimos ao Senhor, não demore para vir nos buscar. Mas que naquele dia, nenhum desses, nós, os pequeninos do Senhor, as ovelhinhas do teu rebanho, que nenhum de nós esteja fora. Mas o Senhor sabe que o nosso coração se apega àqueles que nós amamos e que parecem que não vão muito bem. Até Jesus voltar, ajude-nos a pregarmos, darmos testemunho, exemplo, apelarmos para que ninguém que a gente ame fique de fora. Abençoe a nossa igreja, que realmente na prática, no forma dela se expressar e ser, ela seja uma comunidade de fé e amor que anuncia a breve volta de Jesus. É no nome do teu Filho amado que nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que a bênção do Senhor esteja contigo. Eu vou estar ali na porta me despedindo de todos vocês. Um bom e feliz sábado com a graça de Deus. Todas as crianças, por favor, permaneçam para nós ensaiarmos, ok? O coral infantil. Se você já foi tentado a descrer ou desistir, isso é obra do engano para fazer você